Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios. Essa é a nossa quarta aula de Direito Constitucional. Então, quarta aula constitucional. O módulo é constitucional e o objeto é a resolução de exercícios tanto da VUNESP quanto da Consulplan. Então, nós vamos aí abrir a nossa lista de exercícios. No exercício 41, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar de uma forma distinta até os 60, distinta da forma anterior que estávamos fazendo, porque esses exercícios são exercícios fáceis. Então, vocês já, pelo conteúdo dessas nossas 3 aulas, vocês vão resolver de forma muito fácil. Eu só quero indicar que cada exercício corresponde, indicar que o determinado conteúdo que corresponde ao exercício dado. 41. Concepções e classificações. Vimos isso. Concepção sociológica, a política, a jurídica, forma, classificação das constituições, a forma das constituições, modo de elaboração. Nós vimos isso, dogmáticas, históricas. Essa 41 fácil, letra D, já de cara a gente já mata essa questão. 42. Nós vimos isso, repristinação constitucional, nós vimos uma Constituição revoga outra Constituição, inconstitucionalidade superveniente, quando nós temos o direito ordinário infraconstitucional anterior, 42, esse é o tema. Esse tema é um tema bem relevante. Os senhores devem estar com aqueles esquemas de aula preparados, apostos para resolver a questão 42, questão fácil. 43, classificação das constituições, tema que nós vencemos ontem. A respeito da teoria do poder constituinte, vimos isso, o poder constituinte ele é originário ou ele é derivado? E se ele é derivado, ele pode ser um poder constituinte reformador ou de revisão, e o reformador ainda se classifica em poder constituinte derivado reformador de emenda, ou então poder constituinte reformador derivado reformador de revisão. 44, conteúdo também vencido por nós todos. 45, cláusula de supranacionalidade, é a pirâmide, né? A pirâmide normativa que nós temos. Nós temos, então, no ápice, as normas constitucionais, abaixo daquelas normas constitucionais e dos tratados que são incorporados aos moldes preconizados, ao molde preconizado pelo artigo 5º, parágrafo 3º, que corresponde ao artigo 60, no ápice. Logo após, nós vamos ter aqueles outros tratados, não só de direitos humanos, né? Mas são aqueles tratados. Isso, na verdade, alguns autores, aquele autor, professor Lordeiro, que é a apostila que eu lhes indiquei, ele coloca tratados que não são internalizados como são os de direitos humanos. Mas outros autores, eles colocam como supra-legal, acima das leis, apenas os direitos humanos, outros tratados de direitos humanos, que não são internalizados conforme estatui o artigo 5º, parágrafo 3º. Tranquilo. 46, a respeito das constituições, tem uma questão histórica, mas essa questão é interessante, porque ela é do provimento de São Paulo, agora de 2018. A Constituição de 37 é classificada como semântica, pois atuou como simples instrumento de estabilização do poder, que tem o escopo de organizá-lo ou limitá-lo. Isso é verdade. Ela só tinha um fim, princípio de legitimação das relações de poder existentes. A de 46 é dirigente, pois associada a determinada corrente ideológica. Não, a de 46 ela não é uma Constituição dirigente. 1824, a Constituição monárquica, ela não previa organização social, normas de organização social. E, por fim, a de 34, seguiu o modelo de Constituição política, econômica e social? Não seguiu? Não, pelo contrário, ela seguiu. 46, letra A. História das Constituições. Fernando, ontem você me perguntou, professor, como eu vou estudar um pouco esse conteúdo de história, que tanto vai ser aplicado no controle de constitucionalidade
quanto aí nas classificações dessas constituições. Isso é importante. Tem o professor Novelino, que tem um tema, um capítulo que vai tratar sobre esse conteúdo. Aqui o professor Novelino. O livro do professor Pedro Lenza também, ele trata sobre esse conteúdo. O livro mesmo do professor José Afonso da Silva, ele trata sobre esse conteúdo. Então, aí o manual clássico, ele vai dar cabo aí deste tema. É um tema também, assim, que de pouca incidência. Então, você vai ponderar aí na sua balança. É melhor perder uma questão constitucional a estudar um tema que talvez seja árduo, espinhoso. Adiante, 47. Sentidos, concepções das constituições, tranquilo, tema. Constitucionalismo também, 48, nós conseguimos resolver essa questão com aquele texto que eu lhes indiquei. O 49, ele vem dizendo o seguinte: bens jurídicos protegidos jurídico-constitucionalmente devem, na resolução do problema, ser coordenação um ao outro, de tal modo que cada um deles ganhe a realidade. Ou seja, pode-se dizer que em determinados momentos o intérprete terá de buscar uma função útil a cada um dos bens constitucionalmente protegidos. A definição exposta refere-se ao princípio, olha que interessante, do PGE do Estado de São Paulo, 2018, questão fácil para nós agora que já dominamos o conteúdo. 49, letra D. Vamos ver aqui se o gabarito de fato é essa, né? 49, letra D. Só conferir aqui. 49, letra D. E ele confunde, ou melhor, confunde não. Ele tenta confundir os candidatos com métodos de interpretação e princípios, apresentando métodos juntamente com princípios, né? Hermenêutico concretizador é um método de interpretação, não um princípio de interpretação. Letra D. Fácil, né? Assinar a alternativa correta que justifica a classificação da Constituição brasileira como rígida, o método mais dificultoso na modificação. Nós já vimos isso. 50. Tranquilo. 51. Enquanto o poder constitucional originário é a potência que funciona na etapa da elaboração genuína do texto básico, o reformador. Nós vimos isso também. 52. Iniciativa popular no processo da reforma da Constituição de 88. Essa 52 vai tratar do tema iniciativa popular que nós vamos ver no processo legislativo. Então, não tem muito a ver com esse nosso conteúdo. A resposta para essa questão, de qualquer forma, é a letra D, a iniciativa popular no processo de reforma. No processo de reforma. Ela é prevista no processo legislativo, não especificamente no processo de reforma. Mas alguns autores sustentam que sim, que deveria haver letra D. 53, mutação. O voto popular secreto é aberto. 54, é uma limitação material. Limitação material. Não é uma limitação material? Sim. Artigo 60. Nós temos que ter as limitações temporais, circunstanciais, formais, materiais, expressas, implícitas. O que é a Constituição programática? Fácil. Em suas decisões 56, o STF afirma que as normas constitucionais originárias não possuem hierarquia entre si, assentando a premissa fundamental de que o sistema positivo constitucional constitui um complexo de normas que deve manter entre si um vínculo de coerência. Eu já sei que conformidade ou justeza não é. Não é. Em caso de confronto entre normas, devem ser apaziguados os dispositivos aparentemente conflitantes. Decorre de um princípio da eficácia, da máxima efetividade. Nós não temos. Eu acho que aqui, máxima eficácia, eu ficarei entre B e letra E. A resposta ficaria, então, unidade da Constituição. Essa questão é uma questão que leva a gente a pensar. Seria da eficácia integradora? Mas o que é a eficácia integradora?
Só para nós compararmos. Esse exercício é um exercício bom. Difícil, questão de... Onde está? É sempre bom a gente voltar no nosso livro. Unidade, o texto deve ser interpretado de forma a evitar contradições, antinomias entre suas normas, sobretudo entre os princípios constitucionalmente estabelecidos. Princípio da unidade da Constituição. A eficácia integradora, ele resulta, ele é muito parecido, Ele resulta do princípio da unidade. O princípio integrador significa que na resolução dos problemas jurídicos constitucionais deve-se dar primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política. Então, integrador, integração política. A gente não falou sobre isso, né? Mas são bem parecidos. O princípio da unidade da Constituição, letra D. O poder que enseja a elaboração da Constituição de um Estado-membro, muito fácil essa. As emendas constitucionais 19, reforma do Estado e 20, foram ambas editadas no ano de 98, podemos evidenciar uma interação entre elas. Nesse sentido, é correto afirmar essa da Consulplano à Câmara de Belo Horizonte. Ambas as emendas acrescentaram o dever de sigilo relativo ao gasto público pessoal. Não, sigilo, isso daí a gente já tira essa questão. Tanto a reforma do Estado quanto a reforma da Previdência tem como escopo a redução dos gastos públicos, 58D. Essa foi o gabarito. Bom, a gente aprendendo aí com as questões. E, por fim, 59, poder constituinte compreende poder responsável pela criação, codificação, poder constituinte. A Constituição Federal é norma maior, processo de emenda, pode afirmar, também é uma questão simples. Então, nós vencemos essa primeira parte. Agora, eu vou pedir para que vocês tenham em mãos um outro bloco de exercícios que eu lhes enviei, que nós vamos agora, de fato, já para o texto da Constituição, o texto constitucional. Então, vou pedir para que vocês tenham em mãos aí, por favor. Vou colocar aqui a minha Constituição. Qual bloco agora, professor? O bloco 3, está marcado como bloco 3, embora essa aula seja a aula 4. Né? É o bloco 3. O bloco 3, ele começa com a seguinte pergunta. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos. Essa é a questão. Desculpa aí a pressa, não foi nem pressa, mas eu me esqueci. Ficou claro esses conteúdos que nós vimos agora? Fácil, não? Depois que a gente passa por eles, né? Fernanda, tudo bem? Esse é o que nós já fizemos, né? Não é esse? A gente não fez esses exercícios ainda, não. Então eu abri errado, então. Procura aí, Fê. Deve estar no 4. A República Federativa do Brasil, exercício 1, VUNESP, de 2019, auditor fiscal da Prefeitura de Valinhos. É o exercício. Achei. Achou, né? Então, irmãos, a Constituição, por favor. Vocês já me conhecem? E vocês sabem o tanto que eu prezo por uma leitura sistemática dos nossos conteúdos. Qual seria o título 1? Nós temos um preâmbulo, um corpo e uma DCT. Passado do preâmbulo, que tem uma força política, não propriamente jurídica, ele é um norte, ele é um guia, mas eu não posso dizer que ele teria força normativa,
pelo STF, pelo menos, nós vamos ter o corpo composto de títulos. O primeiro título é o título 1, como bem nos apresentou a Elisa, os direitos, os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, em virtude do nosso período negro, ditatorial, ele se apresenta antes à organização do Estado. E isso faz essa Constituição singular, porque não era essa a ordem obedecida pelas Constituições pretéritas. Título 1. No título 1 nós temos os princípios fundamentais. Princípios fundamentais. O título 2. Vou colocar até um pouquinho mais embaixo. Título 2. Direitos e garantias fundamentais. E aí nós vamos ter 5 capítulos. O capítulo 1, estão acompanhando aí. Os direitos e deveres coletivos e individuais. Capítulo 2, os direitos individuais e coletivos. Hoje eu tive uma reflexão, eu quero compartilhar, mas brevemente com vocês. Como é interessante a ideologia, né? Você já parou para pensar se eu proibisse como legislador que as mulheres fossem proibidas de saírem de suas casas, por exemplo, das 14 às 16 horas? Não ia ser absolutamente estranho isso? Vocês já pararam para pensar se nós fôssemos instituir um processo em que redundasse em privilégios, por exemplo, para os filhos dos magistrados, ou então em que fosse possível um aspecto adjetivo, ou que fosse possível decisões desarrazoadas? Nossa, que estranho, professor. Mas por que o senhor está falando isso? Vocês já pensaram que se fôssemos suprimir o direito de greve? Até aí tudo bem. Olha que interessante. Para alguns direitos, mormente os sociais, nós não vemos muito como nós vemos outros direitos. E são direitos da mesma forma. Não é interessante isso? Capítulo 2, capítulo 3. Na verdade, dos direitos sociais é o capítulo 2, o capítulo 3 é a nacionalidade, o capítulo 4 são os direitos políticos, e o capítulo 5 são os partidos políticos. Ô, Fernanda, mas essa questão da história das constituições é sempre muito agradável de se ler. É muito agradável nós conhecermos aí, refletirmos aí sobre essas outras constituições. O título 1, que é o objeto da nossa matéria, da nossa aula hoje, ele tem um primeiro artigo. O artigo 1º.
Nesse artigo 1º, nós vamos encontrar os fundamentos. A República Federativa do Brasil. República identifica uma forma de governo. Forma de governo. Forma de governo, o mnemônico é república, monarquia. República, monarquia. Responde a seguinte pergunta: como se dá a instituição do poder naquele espaço? Como se transmite o poder? Federativa, por sua vez, identifica a forma do Estado. Responde a seguinte pergunta: como se divide, como se distribui o poder nas esferas naquele espaço? Forma República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Formado pela União. A Federação do Brasil ela tem uma série de especificidades. Uma delas é que o município também faz parte da federação. O município também faz parte da federação. E federação se contrapõe a um outro tipo de Estado, como o Uruguai, por exemplo, Espanha, o Estado unitário. Nós ainda temos uma outra classificação que diz respeito ao governo. É o sistema de governo. O nosso sistema, ele é o presidencialismo. O sistema de governo responde a seguinte pergunta: como se relacionam os poderes, ou os poderes executivos, ou melhor dizendo, como se relaciona o poder executivo e o poder legislativo? O poder executivo e o poder legislativo. No nosso presidencialismo, especificamente, o nosso presidente ele ocupa duas funções. Ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, e aí ele representa o Brasil nas suas relações internacionais, como ele também é chefe de governo. E o executivo, ele tem uma independência, pelo menos teórica, em relação ao legislativo. O parlamentarismo, nós temos duas figuras. Uma delas que pode ser um presidente, como na Itália, ou um monarca, como na Inglaterra. E esse presidente ou monarca, ele é o chefe do Estado, ele representa o Estado nas suas relações internacionais. E temos uma outra figura que é conhecido ou como primeiro-ministro, como na Itália, como na Espanha, ou como chanceler na Alemanha, que representa, que é o chefe de governo. Chefe de governo. E no parlamentarismo, o parlamento, ele elege o chefe do executivo. Ele tem uma vinculação umbilical com o executivo. Então, o executivo e o legislativo, eles trabalham em consonância. Isso quer dizer que tendem a ser países mais estáveis. Tanto é que o único país que podemos dizer assim, de primeiro mundo, sei que eu absolutamente ultrapassado essa classificação, que adota o presidencialismo são os Estados Unidos. Todos os outros países bem desenvolvidos, eles adotam o parlamentarismo. E há estudos que apontam que uma das
razões do sucesso político, econômico, social de grande parte dos países diz respeito a essa forma, a esse sistema de governo parlamentarista. O artigo 1º, ele vai trazer os fundamentos. Se vocês forem observar, nós temos aqui os substantivos. É o famoso sociedival. Sociedival. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Todo o poder emana do povo, nós já vimos isso, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. São poderes. Quais são os poderes? O artigo 2º vai trazer os poderes. Artigo 3º. O artigo 3º, ele diz respeito aos objetivos. Objetivos. Esse é o famoso conga erga pro. Conga erga pro. Se enquanto no artigo 1º, os fundamentos, nós vamos ter substantivos, nos objetivos, nós vamos ter verbos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E, por fim, nós temos o artigo 4º. Artigo 4º. Diz o artigo 4º. O artigo 4º, ele diz respeito aos princípios das relações internacionais. Quais seriam estes princípios? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação, não intervenção, igualdade, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão. E a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Agora, tendo em mãos os exercícios, vamos lá. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Resposta, que a minha mãe que me fez hoje. É o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ele está em viagem à Índia. E lá, ele assinou alguns tratados como chefe de Estado, né? Uhum. Mas ele é o presidente? Porque ela falou, se o vice-presidente assumiu, como que ele é o presidente e pode assinar? Aí eu pensei assim, que ele pode assinar como chefe de Estado, como representando o Brasil fora do Brasil. Mas ele se afastou temporariamente da presidência da República para poder o outro assumir aqui dentro, não é? Ele, na verdade, ele se afastou da chefia do governo. Sim, mas não da chefia do Estado. Não da chefia do Estado. Ah, tá. Tanto é que o Mourão ele é conhecido como presidente em exercício. Então, ele continua sendo presidente, porque aqui no Brasil nós temos essa, de certa forma, uma disfunção. Uma pessoa, ela ocupa duas funções. E, na verdade, o ideal seria nós termos aí um sistema parlamentarista, que é, de fato, o nosso sistema. Nós teríamos, então, um parlamentarista e podemos ter um parlamentarista presidencialista. Nós elegeríamos, por exemplo, um chefe de Estado e os nossos deputados federais. E os deputados federais elegeriam, sim, o chefe de governo. Você sabe por quê? Não teríamos essas rupturas traumáticas que já passamos pelos impeachment. Porque na hora
que alguma coisa dá errado, o Congresso se volta contra o presidente, sendo que foi o Congresso que apoiou o presidente em todas as políticas. E o povo brasileiro, ignorante, acha que não. Essa é a disfunção. Porque quando você tem o chefe do parlamento, na verdade, nós temos as políticas adotadas, mas pelo próprio parlamento. Então, por exemplo, dos argumentos utilizados aí contra a Dilma foram as pedaladas. Mas a função principal do Congresso Nacional é a de fiscalização, uma das. Como você pode falar que o presidente do Executivo ele promove pedaladas se a sua função é fiscalizar? Onde você estava nessa hora? Como você descumpre suas funções constitucionais? O presidente sai e você fica? Tá vendo o paradoxo? Isso é interessante. Vamos lá para as nossas perguntas. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos. Sociedade Vaplo, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Construir, erradicar, garantir, promover. Olha só, que questão fácil. Se você souber, um é substantivo, o outro é verbo, a gente já vê por aí que o único que é diferente é a letra A. Os princípios fundamentais constituem os alicerces, a base e a fundação do edifício jurídico constitucional. Condição para que as demais normas assentem sobre a matriz político-constitucional do Estado. Em nossa Constituição, o princípio republicano, não o princípio democrático, alicerça a temática esculpida no artigo 37 da Organização do Estado. O que diz o artigo 37? Na verdade, não. O artigo 37 ele vai tratar da administração pública. Sim, ele é o capítulo 7º da administração pública do título 3 da Organização do Estado. Se inicia no artigo 18. Então, o título 3 da Organização do Estado tem vários capítulos. No capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual o 7? Administração Pública, artigo 37. Os princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais? Sociedade Vaplo. Os princípios fundamentais. Porque o princípio democrático é postulado do regime político e o princípio republicano é postulado da forma de governo. A respeito dessas versões, assinar a alternativa correta. Letra C. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Essa questão é muito difícil. Mas, o princípio democrático, democracia, diz respeito ao regime político. Faltou aqui ainda eu colocar mais um item aqui, que é o regime de governo. O regime de governo é uma democracia ou uma ditadura, né? O que não é democrático. O regime de governo, ele identifica a democracia, faltou só esse item. Então, nós temos forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime de governo. O princípio democrático é postulado do regime político, do regime de governo. E o princípio republicano é postulado, república, da forma de governo, certo, aqui no nosso quadro. A 2 é verdadeira. Os princípios fundamentais, eles constituem alicerce, a base, a fundação do edifício jurídico
do edifício, a fundação do edifício jurídico constitucional, condição para que as demais normas assentem sobre a matriz político-constitucional do Estado. Em nossa Constituição, o princípio republicano, república, forma de governo, não o princípio democrático, porque democrático diz é regime. Vocês entenderam? Ok. Então, as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. No que tange à cláusula de supranacionalidade, é correto afirmar que não é admitida em nosso ordenamento jurídico, pois viola o princípio constitucional da soberania. Falso, é admitida sim. B. Por meio dela, tratados internacionais das quais o Brasil seja signatário ingressam na ordem interna como normas superiores ou de igual hierarquia. Normas superiores à Constituição, falso. Implica na perda... Não, peraí. A letra, elas consubstanciam um dos fundamentos, implica a perda da nacionalidade decorrente do cancelamento em virtude de atividade, cláusula. Por meio dela, tratados internacionais da quais o Brasil seja signatário ingressam na ordem interna como normas superiores à Constituição Federal ou normas de igual, consubstanciam os fundamentos para a concessão do asilo, cláusula de supranacionalidade. Eu acho que eu ficaria com essa letra D. 3, ele marcou B. Mas isso aqui está muito equivocado, né? Não. Porque, por meio dela, tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário ingressam na ordem interna como normas superiores às normas infralegais ou de igual hierarquia à Constituição Federal. Não faz sentido normas superiores à Constituição Federal. Concorda? Mas eu coloquei, por exclusão, eu fui na letra D, mas a resposta foi a letra B. Pessoal, vamos continuar aqui com os nossos exercícios. Exercício 4. Tendo em vista a Constituição Federal, artigo 3º, 1º, 3º, 4º e 5º, assinale a alternativa correta. A República Federativa do Brasil tem por fundamento a dignidade da pessoa humana, constituindo objetivo fundamental promover o bem de todos, sem preconceito de qualquer natureza, regendo-se nas suas relações pelo princípio de repúdio, relações internacionais pelo princípio de repúdio ao racismo. Bem, parece que é isso mesmo, fundamento. Dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, está certo. Objetivo fundamental, promover o bem de todos, garantir e erradicar sem preconceito de qualquer natureza, regendo-se nas suas relações internacionais pelo repúdio ao racismo. Sim, isso está correto. 4, letra A. Vamos lá. A República Federativa do Brasil tem por fundamento reduzir as desigualdades regionais por fundamento? É objetivo. Objetivos fundamentais. Então, já paramos por aqui. Todos são iguais perante a lei, garantindo seus brasileiros e seus estrangeiros naturalizados. Esse é o artigo 5º, né? É o caput. Todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Residentes no país. Então, isso aqui não. Residentes no país. A inviolabilidade. Não, letra C equivocada. 5. Constitui um dos objetivos da República... não, letra D. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados no Congresso Nacional serão equivalentes à lei complementar? Nem sempre. Nem sempre, falso. Podem ser podem ser emendas constitucionais. Letra E. As normas definidoras, esse é o artigo 5º também. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação? Não. Imediata, parágrafo 1º do artigo 5º. Letra A. 5. Objetivos da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos? Os objetivos é o Conga Erga Pro. Objetivos fundamentais. São os fundamentos e os objetivos são os objetivos fundamentais. Independência e solução, garantia do desenvolvimento nacional. 2. Inciso 2, artigo 3º, inciso 2.
5, letra D. 6. Em relação aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto na Constituição Federal, é correto afirmar que, nas relações internacionais, é prescindível a defesa da paz? Não. Olha só. Então, prescindível, eu sempre penso assim, professor, que é o contrário de precisar. Não precisa, né? Desnecessário. São aquelas palavras que confundem na hora, né? Exato, exatamente. Letra A, não. B. O fundamento da soberania prevalece sobre o da cidadania? O fundamento da soberania? Não há que se falar isso. O objetivo fundamental é a erradicação das desigualdades regionais? Conga sim. É o objetivo fundamental? Não. Sim, peraí. É o objetivo fundamental é a erradicação da pobreza e a marginalização e redução. Olha que questão difícil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental. Letra D. Vocês entenderam? Porque o objetivo fundamental não é erradicação, é redução das desigualdades regionais. Erradicar a pobreza e a marginalização. 7. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios, exceto, vamos lá, todos aí com a Constituição em mãos, hein? Solução pacífica dos conflitos, inciso 7º. Autodeterminação dos povos, inciso 3º. Proibição de concessão ao asilo político, 10º. Concessão de asilo político. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, 8º. Peraí. A República Federativa rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: solução pacífica dos conflitos, autodeterminação dos povos, proibição de concessão de asilo político. Essas são aquelas bem maldosas, né? Letra C. Porque é da concessão, né, professor? Exatamente. Igual aquela... os crimes do presidente, quando ele comete crimes de atentar contra a probidade administrativa, aí eles colocam atentar contra a improbidade administrativa. Mas lá ele diz atentar contra a probidade. Então, isso a gente tem que ficar atento, né? 8º. São fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto o pluralismo político, a soberania, a cidadania, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais regionais. 8º é letra D. 9º. Fácil. Constituem objetivos fundamentais da República do Brasil, exceto a construção da sociedade, de uma sociedade. Objetivo. Sociedade livre, justa e solidária. 9, letra A. Exceto, letra A, não. Sim, objetivo fundamental. A garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades. Sim. Prova da Consulplan, hein? Promoção do bem de todos. A defesa da paz, repúdio ao terrorismo e independência nacional. Letra D. Correto? 10. Conforme dispõe a Constituição Federal em relação aos princípios fundamentais, assinale a alternativa correta. A cidadania e a soberania são princípios que regem as relações internacionais? Não, falso. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. E como é exercido esse poder? Nos termos do parágrafo 1 do artigo 1º. Todo poder emana do povo que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Os representantes não são eleitos indiretamente, isso é falso.
São poderes da União, independentes e interligados entre si, o Legislativo e o Judiciário. Não, está errado, porque são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os valores sociais do trabalho e o repúdio ao terrorismo constituem o objetivo da República Federativa do Brasil. Os valores sociais do trabalho, sim, e da livre iniciativa, artigo 1º, inciso 4º, mas o outro não é objetivo. E a letra E nos resta como a correta, que reproduz o parágrafo único do artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, paramos aqui na letra 10, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e já voltamos agora com a nossa segunda parte da nossa aula. Vamos lá. 11. Essa questão está absolutamente descontextualizada, ela não tem nada a ver com nada, mas a resposta dela é a letra B, cidadania. A Guarda Municipal de Belo Horizonte, mas assim, não custa, né? Conhecimento não ocupa espaço. A Guarda Municipal de Belo Horizonte tem como princípio norteador de suas ações o respeito a determinado elemento elencado no artigo inaugural do seu estatuto, que coincidentemente também é um fundamento da República. Qual que é o fundamento da República? Soberania, cidadania, soberania. Tem a ver sim, mas assim, é óbvio que não é soberania, né? É a cidadania, 11, letra B. 12. Quanto aos fundamentos, objetivos e princípios da República Federativa do Brasil, é incorreto afirmar: não constitui como fundamento da República o pluralismo político? Não, essa é incorreta, é a letra A. Essas questões, elas a princípio, elas são capciosas. É a letra A. Não constitui, o que é incorreto? Não constitui como fundamento da República Federativa do pluralismo político, o pluralismo político. Tanto é que eu tenho uma estratégia, eu próprio, eu tenho muito medo aí dessas perguntas capciosas. Os excetos, marque a correta, marque incorreta. Eles fazem muito isso também, esse jogo emocional. Então, assim, a minha tendência é o que eu faço, na verdade, não é tendência, é o que eu faço. Eu circulo o que se pede incorreto e eu, em frente à assertiva, eu coloco certo, certo, errado, errado, certo. Eu faço essa forma e depois eu encaixo, né? 12, letra A. Garantir o desenvolvimento nacional é o objetivo fundamental da República. Sim, verdade. Então é certo. A República Federativa rege nas suas relações internacionais pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Sim, é o nono do artigo 4º. E letra D. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Verdade. 13. Verdade também. 13. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus objetivos. Qual é o objetivo? E aí nós temos que termos aqui no artigo 1º, socio de vápulo, soberania, sim, letra A. Os outros, na verdade, são... Mas, professor, não está pedindo objetivo? Perdão, objetivos fundamentais. Olha só, erradicação da pobreza e da marginalização. Obrigado, Elisa, é isso mesmo. Correto. 14. Obrigado, Elisa. Aqui a gente às vezes se equivoca mesmo. Essas questões elas são aparentemente fáceis. É incorreto afirmar que a República Federativa do Brasil, Consul Plan de 2015, tem como fundamento. Incorreto. O fundamento: soberania, cidadania, pluralismo, desenvolvimento nacional. Letra A. Letra A. Fácil. Conforme o artigo 4º, parágrafo único da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica. Com todos os países com os quais mantém relações diplomáticas? Não.
O intercâmbio comercial entre os países da Europa, não. Também buscar a integração econômica, política social, né, e cultural dos povos da América, visando o pluralismo político. Letra C. Letra C. Política social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. 16. Assinar a alternativa que corresponde a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Conga erga pro. Repudiar o terrorismo e o racismo, não. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, letra B. 17. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Consta da Constituição Federal de 88 como um. Esse é o inciso 4º do artigo 3º. Objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, letra B. 18. Estado democrático de direito é um sistema institucional em que o poder político não possui limites previstos em lei, não, pelo contrário, ele possui limites, sim. Em que há previsão e proteção aos direitos fundamentais? Sim. Em que é necessário que as leis sejam em forma de código? Não necessariamente. Quem depende do respeito à dignidade da pessoa humana? Falso. Em que votam somente as pessoas que... Não, é a letra B. Vamos só para mais duas questões. Conforme a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, tendo como um de seus fundamentos. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Sociedade. A erradicação, não. Os valores sociais do trabalho. Letra B. Fácil. 20. Considerando os princípios fundamentais da Constituição Federal Brasileira, assinar a alternativa correta. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. 20, letra A. Correta. 20, letra A. Esse é o primeiro bloco. Agora, tem uma outra parte, que é a parte 2, que nós já vamos ter um conteúdo que é pertinente à teoria dos direitos e garantias fundamentais.